iniciar a nossa aula sobre práticas comerciais. Vamos seguir aqui na tela. O primeiro ponto que a gente tem que discutir é a questão da oferta. O que é a oferta? Na verdade, a oferta ela tem a ideia de proposta. É a proposta que o fornecedor faz aos consumidores quanto aos seus produtos e serviços. Para o CDC, essa oferta ela vai estar intimamente ligada ao marketing, ao que a publicidade por trás dos produtos e serviços. Sendo certo que essa oferta ela já possui um valor contratual e obriga o fornecedor. É o que a gente chama de princípio da vinculação à oferta. Então, a gente vai tocar aqui na nossa aula, a gente vai ver em vários pontos da nossa aula que essa oferta publicitária, aquele folderzinho que você recebe na rua, a publicidade que você assiste na TV, hoje muito comum, as mídias sociais, né? Facebook, Instagram, todos com as lojas atuando em massa quanto a essa publicidade, o conteúdo da publicidade ela constitui uma proposta e o CDC entende que já tem natureza contratual e essa proposta obriga o fornecedor ao que está escrito na proposta, ao que está escrito na publicidade, certo? Então, essa oferta ela possui valor contratual e obriga o fornecedor. É o que a gente chama de princípio da vinculação à oferta. E o CDC, nos seus artigos 30 e 31, ele fala de como deve ser essa oferta, como deve ser essa informação ou essa publicidade. Ele diz no artigo 30 que toda informação ou publicidade tem que ser suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, e ela obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, a proposta, o marketing, a publicidade, a informação, ela obriga o fornecedor. Tranquilo? Artigo 31. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e a segurança dos consumidores. Isso a gente viu em outra aula sobre a questão do princípio dessa informação, né, que é direito do consumidor essa informação. Então, na própria oferta já tem que falar da quantidade, qualidade, prazo de validade, enfim, características do produto que são essenciais ao conhecimento daquele determinado produto. Certo? Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével. Vamos seguir. E professor, e se o produto deixar de ser fabricado? Então tem um determinado produto que está lá como oferta, e se ele deixar de ser fabricado? De acordo com o artigo 32, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. E professor, essa oferta do produto, essa proposta do produto, ela pode ser feita por telefone? Então vocês vão lembrar aí talvez do Ligue Já, né? Daquelas publicidades que tinham, ou talvez nem seja do tempo de vocês, eu estou ficando velho demais. Mas vocês vão ver que havia determinadas situações de contratações por telefone, Ligue Já. Como é que funciona essa oferta por telefone? O artigo 33 diz: em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Ou seja, o consumidor vai ligar para receber uma publicidade de bens e serviços pagando por essa chamada. Esse tipo de oferta, né, é proibido pelo CDC. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone
quando a chamada for paga pelo consumidor que a origina. Agora, tranquilo, não vi maiores dificuldades no assunto até aqui. A questão ela começa a ter uma certa relevância e uma certa dificuldade e uma certa cobrança em prova com a seguinte pergunta: e se o fornecedor se recusar a cumprir a oferta? Você tem lá a oferta que foi dada, um determinado preposto, ou empregado, ou representante desse fornecedor vai até a sua casa e lhe oferece um produto mostrando um informe publicitário e tal. E se esse fornecedor se recusar a cumprir essa oferta? Dizer, não, ele ofereceu um preço muito baixo. Não, a qualidade, o produto, a quantidade não era assim, está errado. E se isso acontecer? O que o CDC diz? O CDC, protegendo o consumidor, é claro, ele diz: o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento à oferta, a apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha. Ou seja, se o fornecedor recusar o cumprimento àquela determinada oferta, o que o consumidor vai poder fazer? Prestem atenção. Ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ele pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. E ele pode romper o contrato, rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Ou seja, o CDC, aí no artigo 35, ele traz alternativas ao consumidor no caso dessa recusa do cumprimento da oferta pelo fornecedor. Mas e aí, como foi que a FGV e o exame de ordem já cobraram esse dispositivo, essa parte da nossa aula? Vamos aqui na tela. O exame de ordem, o 13º aí, exame de ordem já da FGV, né? Quando eu falo em exame de ordem, eu sempre estou trazendo as hipóteses da FGV, porque é impressionante, pessoal, como há uma diferença na forma de cobrança da prova. Então você vê que a FGV esses casos práticos são mais correntes, pelo menos na disciplina que eu estou ministrando, Direito do Consumidor, em comparação, por exemplo, com outros exames que você tinha uma cobrança da letra da lei muito forte. Então, se você for tiver acesso a todas as questões de direito do consumidor, que eu fiz isso, do exame de ordem, você vai ver que desde que a FGV entrou, 2 ou 3 exames depois se mudou quase que radicalmente a forma de cobrança da prova de consumidor. A maioria das questões é dessa forma, são casos práticos para que você interprete e aplique o CDC, o que torna a questão muito mais interessante, e é isso que eu espero, que você lembre da nossa aula, que você lembre do material que a gente preparou, que está aí disponível no sistema do Estratégia, que você lembre até dos resumos que a gente prepara e deixa à disposição do material, mas na hora da prova, o meu objetivo é que você não precise, ou pelo menos assim eu espero, que você não precise decorar nada do CDC. Eu espero que você saia daqui da nossa aula tendo aprendido sem a necessidade de decorar absolutamente nada. Vamos aqui na tela. Eliane trabalha em determinada empresa para a qual uma seguradora apresentou proposta de seguro de vida e acidentes pessoais aos empregados. Eliane preencheu o formulário entregue pela seguradora e dias depois recebeu comunicado escrito informando, sem motivo justificado, a recusa da seguradora para a contratação por Eliane. Partindo da situação fática narrada, à luz da legislação vigente, assinale a afirmativa correta. O que aconteceu aqui? Uma seguradora foi até a empresa que a Eliane trabalha, ofertou, fez uma proposta. Olha, eu ofereço os meus serviços para ser contratado pelos funcionários da empresa. A Eliane pegou um formulário fornecido pela empresa, preencheu, levou até a seguradora e entregou. O formulário fornecido pela própria seguradora. Ela foi até a seguradora e entregou. Dias depois, a seguradora, sem qualquer motivo justificado, disse que
não iria poder contratar com a Eliane, se recusou a contratar com a Eliane. E aí ele pede para que a gente analise o caso à luz da legislação vigente, no caso em específico, o CDC. Vamos aqui na tela. O que acontece aqui nesse caso, pessoal? O que a seguradora fez foi uma proposta. A gente viu que a proposta ela tem natureza contratual, de acordo com o CDC, e ela obriga o fornecedor. Né? Então, se ele propôs, ele é obrigado a cumprir. Ele não pode recusar o cumprimento sem motivo justificado. A gente viu também em uma aula anterior que os contratos de seguro são abrangidos pelo CDC. Se vocês quiserem rememorar, se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente está falando aqui do artigo 3º do CDC, salvo engano, do parágrafo 2º, que ele fala lá que os contratos de seguro, né, prestação de serviço de seguro também está abrangido pelo CDC. Mas vamos aqui às alternativas. Eliane pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos do serviço apresentado, já que a oferta obriga a seguradora e a negativa constituiu prática abusiva pela recusa injustificada da prestação do serviço. Verdadeiro. É exatamente isso, pessoal. A oferta vincula a seguradora e exatamente porque que vincula a seguradora, a gente viu aqui que a Eliane ela vai poder, no artigo 35 primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta apresentada. Verdadeiro. A negativa por parte da seguradora constituiu uma prática abusiva pela recusa infundada de prestação de serviço. Letra B. Trata-se de hipótese da aplicação da legislação consumerista. Verdadeiro. Até aqui está correto. Mas, a despeito das garantias conferidas ao consumidor, em hipótese como a narrada no caso, é facultado à seguradora recusar a contratação. Falso. Ela é obrigada a manter a contratação, nos termos da proposta apresentada. Por se tratar de contrato bilateral, a seguradora poderia ter se recusado a ser contratada por Eliane nos termos do Código Civil, norma aplicável ao caso, que assegura que a proposta não obriga a proponente. Pessoal, a gente viu, até lembrei para os senhores aqui em cima, que nessa hipótese não se aplica o Código Civil, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que deixa um monte de coisa errada aí na alternativa que ele está se baseando no Código Civil. Letra D. A seguradora não está obrigada a se vincular a Eliane. Além disso, a proposta também configura oferta, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Então, desculpa, vocês viram aí que, mais uma vez, a FGV pegou um caso concreto, com base nesse caso concreto, cobrou os dispositivos que a gente estudou em 2 ou 3 artigos do CDC. Tranquilo? Vamos seguir. Além disso, o artigo 36, ele dá um destaque específico com relação à publicidade. De acordo com o artigo 36, a publicidade ela deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. Ou seja, o consumidor precisa ver claramente que aquele material que está sendo apresentado é uma publicidade. Certo? Ele tem que verificar que é publicidade. É até por isso, pessoal, que determinadas campanhas publicitárias que eles colocam lá no meio de revista, no meio de jornais, ele deixa claro em cima dizendo, olha, isso aqui é um informe publicitário. Isso aqui não faz parte da revista, é um informe publicitário. É por conta desse artigo 36. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Ou seja, se você disser na mensagem, na publicidade, que o seu produto tem determinada característica, tá? Você precisa, fornecedor, manter os dados técnicos que demonstrem aquilo que você está falando, que dão sustentação a respeito daquela sua mensagem publicitária. Tranquilo?
Agora, eu vou chegar aqui talvez na parte mais interessante deste ponto da aula, que a gente viu como é que tem que ser feita a publicidade, mas eu quero saber qual é a diferença de publicidade abusiva para publicidade enganosa. A melhor resposta para isso, a gente não encontra na doutrina, a gente não encontra na jurisprudência, a gente encontra no próprio código. Na verdade, a diferença entre publicidade abusiva e publicidade enganosa está no código. É uma definição legal. É até interessante você buscar em outras fontes essas definições para você poder entender melhor o tema, mas para o que a gente está precisando aqui, para a OAB, o que está na lei, meu amigo, é o ideal, né? Não tem por que a gente ir atrás de outras informações neste momento. Vamos na tela. Artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Ou seja, independente da diferença entre publicidade enganosa ou abusiva, você pode saber que ambas são proibidas. Ponto. Certo? Parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Ou seja, a publicidade enganosa é aquela que é totalmente ou parcialmente falsa. Eu estou anunciando uma coisa que não é verdade. Ou eu estou anunciando alguma coisa e até mesmo por uma omissão minha, por uma informação que eu deixo de prestar, eu induzo o consumidor a erro, a achar que meu produto é diferente do que eu estou oferecendo. Isso é uma publicidade enganosa. Já a publicidade abusiva está aqui no parágrafo 2º, que diz: é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Ou seja, a publicidade abusiva já não é aquela publicidade falsa. Publicidade abusiva é aquela que se aproveita das condições do consumidor e ou ela é uma publicidade discriminatória, que diferencia as pessoas por raça ou cor, ou ela é uma publicidade que desrespeita valores ambientais, ou ela é uma publicidade que induz as crianças em erro, né? Que é uma publicidade que se aproveita do discernimento, da falta de discernimento de crianças e ataca este público, ou ela é uma publicidade que, vamos aqui na tela, seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Parágrafo 3º. Para efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixa de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Meus amigos, só para que a gente possa dar um exemplo sobre publicidade enganosa e publicidade abusiva. É muito comum que a gente chegue num restaurante, na verdade, vou dar um caso específico meu. Quando eu chego em aeroporto, que eu chego geralmente depois da aula aqui no Estratégias, depois de o dia todo de trabalho que a gente chega, a gente vê, morrendo de fome, uma publicidade de um sanduíche no aeroporto. Quando você chega lá, você vê aquele prato de comida, ou aquele sanduíche, enfim, aquele alimento lindo, né? Você vê lá a foto maravilhosa, o tamanho do sanduíche imenso. Aí você diz, rapaz, é isso que eu quero comer hoje. Você pede. Na hora que a comida chega, você vê que o sanduíche, que parecia que era enorme, é na verdade um mini hambúrguer, né? Algo minúsculo. O que é isso, pessoal? É uma publicidade enganosa, que me induziu em erro. É uma publicidade que me induziu em erro quanto à qualidade e à quantidade do produto, que nem a gente viu aí no parágrafo 1º.
Já a publicidade abusiva é a hipótese de, por exemplo, uma publicidade que discrimina pessoas por gênero, sexo, cor, enfim, publicidade discriminatória. O que eu chamo a atenção de vocês é que, isso até não tem nada a ver com a aula, né? Só para descontrair um pouco, eu assisti um dia desse no Discovery Channel uma situação que achei bastante interessante. Era um chefe de cozinha que a profissão dele era fotografar alimentos. Então veja, aquele hambúrguer que a gente vê muito bonito na foto, na verdade ele passa tinta, ele passa açúcar, ele passa corante, aquele hambúrguer não é um prato que acabou de ser feito e foi tirar uma foto. É um prato preparado para aquilo. Então o que me chamou a atenção, lembro demais, é que ele fez um prato com arroz, feijão, salada e carne. O arroz, ele colocou milimetricamente no prato. O feijão, ele colocou só os grãos, sem o caldo, e o caldo do feijão ele colocou com a seringa, para poder ficar perfeitamente na foto onde vai ficar o líquido do feijão na foto. A salada, ele colocou e depois borrifou uma água para que dê aquela aparência de frescor do alface, por exemplo. E a carne, ele selou não na frigideira ou no fogo. Ele selou com tinta. Então, na verdade, ele pintou a carne. Aí ele pegou depois uma chave de fenda, esquentou bem a chave de fenda e fez 3 traços na carne para ficar com aquela aparência de que está saindo da grelha agora. Então, veja, o que não falta são artimanhas e artifícios para que você veja aquele prato que está lá lindo, achando que é o melhor prato do mundo, quando na verdade é mais um prato de arroz e feijão com carne, assim, longe de ter aquela perfeição da foto, né? Então, até para descontrair um pouco, fui dar esse exemplo que eu achei bastante interessante. Vamos lá. De acordo com o artigo 38, ele diz o seguinte, ônus da prova. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Ou seja, se você, fornecedor, contratou uma agência de publicidade e disse que o produto é desse jeito, você que tem que provar, em eventual demanda contra o consumidor, que aquele determinado produto é daquela forma. Você tem que provar a veracidade e a correção daquela informação ou comunicação publicitária nestes casos. E aí, pessoal, o exame de ordem, né, a FGV, cobrou uma situação que talvez seja até parecida com o que a gente acabou de falar. Vamos aqui na tela. O 20º exame de ordem, essa aqui foi uma reaplicação da prova em Salvador, tá? Cobrou o seguinte: Florinda, assistindo a um canal de TV fechada, interessou-se por um produto para exercícios físicos. Aí eu acho que todo dia quem assiste TV sabe que o que não falta são produtos mágicos, né? Que você vê a pessoa malhando, fazendo um exercício danado e a pessoa sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. Aí você compra aquele produto, quando chega na sua casa, a dificuldade que meu amigo, para você pegar aquele elásticozinho e ficar puxando o dia todo para você poder ficar com o braço igual daquele modelo, aquele cidadão que está lá na TV, é algo surreal, né? É dificílimo. Então, a Florinda aí, coitada, comprou, viu uma publicidade, né, na TV fechada e se interessou por esse produto para exercícios físicos. Acompanhando a exposição de imagens, ela se sentiu atraída pela forma de pagamento sem juros, podendo ser parcelado em até 12 vezes. Ao telefonar para a loja virtual, foi informada que o parcelamento sem juros se limitava a 2 prestações. Além disso, a ligação tarifada, ou seja, ela pagou pela tarifa, foi a única forma de Florinda obter as informações a respeito do valor do produto, já que o site da fornecedora limitava-se a indicar o que já estava no anúncio de TV. Ou seja, aqui a gente já identifica 2 situações que a gente tem que ligar, a gente tem que se atentar, né? Primeira situação é que na publicidade, na oferta, se falava em 12 prestações, na prática
Quando ela ligou, disseram que são só 2 prestações, o parcelamento sem juros. Ora, a oferta, o fornecedor está vinculado à oferta, ele precisa disso aqui, manter essa oferta que ele fez. A segunda situação que a gente precisa atentar é que a ligação dela foi tarifada, né? E a gente viu agora há pouco que, vamos voltar aqui, que cadê? É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor. É o que diz o artigo 33, parágrafo único. E nesse caso da prova, essa ligação tarifada da Florinda foi a única forma que ela teve de ter mais informações sobre aquele determinado produto. Certo? Vamos voltar na tela. Sentindo-se enganada por ter sido obrigada a telefonar pagando a tarifa, bem como por ter sido induzida a acreditar que o pagamento poderia ser parcelado em 12 vezes sem juros, Florinda procurou um advogado. Assinale a opção que apresenta a orientação dada pelo advogado. E aí, meus amigos, nessa hipótese, qual seria a orientação que vocês dariam para Florinda, ela como cliente sua? Vamos aqui na tela. Letra A. A publicidade enganosa somente em razão da obscuridade quanto ao parcelamento sem juros, não havendo abusividade quanto à necessidade de ligação tarifada para a obtenção de informação. Falso. A gente acabou de ver o artigo 33, né, parágrafo único. B. Não há publicidade enganosa na situação narrada. Já está falso. Como é que ele faz um anúncio publicitário que me induz em erro, né? Informações falsas, ainda que parcialmente falsas, ele está divulgando lá. É claro que há um problema nessa publicidade, né? Uma publicidade enganosa, claramente. C. Inexiste publicidade enganosa. Falso também. Vejam, eu nem preciso ler o que está escrito depois desse primeiro ponto, né? É claro que há publicidade enganosa. E é por isso que eu digo, vocês precisam entender os conceitos sem precisar decorar. Diferença de publicidade enganosa para abusiva, que você já conseguiria responder tranquilamente essa questão aqui. D. Há publicidade enganosa por omissão quanto ao preço e à forma de pagamento. Perfeito. Ela disse que teve que ligar para poder descobrir o valor do produto. Então, a publicidade não dizia nem o preço nem a forma de pagamento. Que não foram fornecidos de forma clara para o consumidor. Bem como caracterizou-se abuso a imposição do ônus da ligação tarifada à consumidora que buscava obter tais informações. Verdadeiro. Essa aqui é a alternativa que devia ser marcada. Eu vou circular aqui e parar um pouquinho para que os senhores possam ler essa informação e tentar obter aí o máximo de entendimento. Vamos seguir. O que mais, pessoal? A FGV, ela, como eu falei para vocês, esse é um tema interessante para a FGV, tá? Então é um ponto importante para vocês. A FGV ela já cobrou também esse assunto em outros exames, ou em outro exame pelo menos. Vamos aqui na tela. No 9º exame de ordem, a FGV cobrou uma questão que dizia o seguinte: uma academia de ginástica veiculou um anúncio, uma publicidade, né, assinalando que os seus alunos, quando viajam ao exterior, podem se utilizar da rede mundial credenciada, presente em 60 países e 230 cidades, sem qualquer custo adicional. Um ano após continuamente fazer tal divulgação, ou seja, passou um ano fazendo essa divulgação continuamente, vários alunos reclamaram que em quase todos os países é exigida tarifa de uso da unidade conveniada. Ou seja, vários alunos reclamaram o seguinte: olha, ela diz que eu posso usar em qualquer rede do mundo, né? 60 países, 230 unidades. Mas sempre que a gente vai no exterior, a gente precisa pagar uma taxa de uso. Então, o que é isso? Na tela. A academia, então, respondeu que a referência ao sem custo adicional refere-se à inexistência de acréscimo cobrado por ela,
e não de eventual cobrança no exterior de terceiro. Acerca dessa situação, assinale a afirmativa correta. Ora, o que a academia fez aí foi omitir uma informação valiosíssima, né? Ela induziu todos os consumidores em erro. Há aí flagrantemente uma publicidade enganosa. Ela parcialmente ou totalmente ela fez uma afirmação falsa, na verdade. Ela diz sem custo adicional, mas peraí, é sem custo adicional assim, não é sem custo adicional assado. Que é isso? Por que então ela não fez uma publicidade dizendo isso? Você que se matricular vai ter que pagar. Agora, não vai pagar a mesma coisa, vai pagar menos, assim, sei lá. Por quê? Claro, porque se ela fizesse dessa forma, ela não ia vender tanto quanto ela vendeu do jeito que foi feito. Certo? Vamos na tela. Acerca dessa situação, assinale a afirmativa correta. A loja veicula publicidade enganosa, que se caracteriza como a que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Falso. Falso por dois motivos. Primeiro, porque esse anúncio em nenhum momento está induzindo o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa. E falso porque essa afirmação aqui, induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa, é a hipótese de publicidade abusiva, tá? E não de publicidade enganosa. B. A loja promove publicidade abusiva, pois anuncia informação parcialmente falsa a respeito do preço e qualidade do serviço. Na verdade, esta aqui é a definição, é parte da definição de publicidade enganosa, não de publicidade abusiva. Falso. C. Não há irregularidade e as informações complementares podem ser facilmente buscadas na recepção com os atendentes, sendo inviável que o ordenamento exija que detalhes sejam prestados todos no anúncio. Falso. A gente viu que ele não pode omitir essas informações, que seria uma hipótese de publicidade enganosa. D. A loja faz publicidade enganosa, que se configura basicamente pela falsidade total ou parcial da informação veiculada. Perfeito. Essa é a alternativa. Que eu queria que os senhores lessem um pouco com calma esse dispositivo, porque ele traz exatamente parte da definição, digamos assim, da definição de publicidade enganosa. Na verdade, ele diz, a loja faz publicidade enganosa que se configura basicamente, ou seja, em uma definição rasa, em uma definição genérica, pela falsidade total ou parcial da informação veiculada. Tranquilo?